Om Tadashivasamarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Namastê. Dando continuidade à nossa classe, nossa aula de sábado. Ah, então nós vimos que o Yanni é o devoto superior, o devoto absoluto, e ele desfruta de modo ainda mais refinado da devoção dual. Não é que ele desfrute mais sentimentalmente, de modo mais refinado, né? Aquela reverência, amor e gratidão pela oportunidade de um nascimento humano que o conduziu ao autoconhecimento e à libertação da problemática do samsara, né? Então, o Yanni é aquele que possui esta devoção superior, mais refinada, que não foi cancelada através da compreensão da devoção não dual. É dito que no alvorecer do verdadeiro autoconhecimento percebemos que a dualidade, esqueci de limpar meu óculos, percebemos que a dualidade é ainda mais bela do que a não dualidade. Mas aqui é uma colocação muito interessante, muito bacana, né? Isso depende muito, né, do temperamento do Yanni também. Ele está dizendo aqui, nessa passagem, de que o autoconhecimento bem estabelecido, o verdadeiro autoconhecimento, mas permite ao Yanni perceber que a dualidade ela é muito mais bonita do que a não dualidade, porque a não dualidade, sendo a única realidade, ainda assim, ela não nos permite, né, desfrutar a beleza, né, desta criação. A experiência é a experiência né, dualista, né, de experimentar o prazer e as dores da vida. Então, no alvorecer deste autoconhecimento verdadeiro, né, a dualidade é vista como algo muito mais bonito do que antes, verdadeiramente bonita agora, né? Mas sem vínculos, não, eu quero a dualidade para sempre agora, entendeu? Não, o Yanni falou assim, não, tudo bem, agora finalmente eu consigo desfrutar da dualidade, a não dualidade não é desfrutável, né? A não dualidade é um sem nada. Ah, não, eu sou Brahman e agora eu estou desfrutando de um êxtase transcendental. Não, tudo bobagem, é tudo dualidade. Se você está tendo uma experiência transcendental, mística, ou o que seja, você está na dualidade. A não dualidade é ausência de experiência. Isso precisa ser compreendido como a única realidade, a minha realidade intrínseca, para que eu possa colher o palam, que só é possível de ser colhido na dualidade, né? Que é o jiva aparente, experimentando o jagata aparente, né? E experiências de punya aparente, de satisfação, de gratidão, de amor, né? E de paz, e de equilíbrio. Então, é somente na dualidade que nós podemos colher os frutos do Atmayana, tá? Então, este Bhakta disse assim, o autoconhecimento fez de modo que agora eu vejo a dualidade como mais bonita do que a não dualidade. Se você quer não dualidade, se torne um Samadhi Yogi e você vai começar a entrar, depois de algumas vidas de sadhanas e práticas, você vai começar a entrar em Nirvikalpa Samadhi, onde não existe dualidade nenhuma, não? Não existe a experiência, né? Um meditador e um objeto de experiência, qualquer que seja a experiência, mística ou transcendental ou humana. Então, se você quiser não dualidade, se torne um yogi, mas é equivalente a dizer a Ishwara, ó, você me trouxe de volta aqui, mas eu acho que foi um engano, porque eu não quero experiência. Eu quero a não experiência.
É por isso que a indústria farmacêutica está, né, desenvolveu, né, este mercado de milhões ou bilhões de dólares com pílulas para as pessoas dormirem, né? Porque todo mundo aprecia a não dualidade e na medida que as mentes vão se tornando sempre mais cheias de conflitos kármicos, de estresse, de ansiedade, de aflição, o sono vai sendo comprometido, né? Então, se o indivíduo ele aprecia tanto a não dualidade, ele tem que tomar doses cavalares de Rivotril, que é o mais famoso, né? Os derivados, né? Para dormir, né? Tome 5, 10 gramas para você dormir pelo menos 15 horas por dia para não experimentar nenhuma dualidade, né? Então, cometer suicídio é uma outra solução, mas o indivíduo volta de novo onde ele se encontrava, né? Ele precisa voltar. Então, é melhor arregaçar as mangas da camisa, né? Como a gente diz no Brasil, e começar a trabalhar esse karma, começar realmente a ser um karma dharma yogi, um passana yogi. Por quê? Porque se nós viemos aqui é porque nós precisamos da dualidade, né? Dessa experiência de prazeres e dores, de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis que vão refinando, nos dão a possibilidade de refinar, purificar e crescer, desenvolver a nossa divinidade e apreciar essa criação como uma grande oportunidade, apreciar esse nascimento humano, que tem um preço enorme, né? O preço é o quê? É a dor psicológica humana, devido a essa ignorância densa, né? Embutida nesta manifestação física material, né? O nosso Vyavaharika. Portanto, um Advaitin, um Yani, um devoto de mais alto calibre, não dualista, ele não necessariamente cancela o seu relacionamento emocional com seu Istadevata. Agora ele tem dois canais. E os Karma-yogis, que se tornam Yanis também, eles têm, de repente, o Istadevata, eles têm Ishvara em sua manifestação cósmica, Ishvara como a causa inteligente, as leis que regem, sustentam o milagre da vida, e eles têm um relacionamento que não é um relacionamento, que é a natureza de Nirguna, Deus, Nirguna Atma, a única realidade, a nossa própria natureza intrínseca. Já há muito tempo, eu estava dizendo, antes de ter a confirmação, tem muitas coisas que eu digo nessas aulas, sem ter tido ainda uma confirmação das escrituras e das exposições do meu guru, que é o Swami Paramarthananda. Mas aí, passado um tempo, bum, aparece. Já dá um tempo eu estou dizendo, eu tenho dito que a, a devoção, realmente devoção, só é possível na dualidade. A devoção não dual, ela ainda assim precisa de um agente intermediário, que é Ishvara, como símbolo de Nirguna Brahman, para que eu tenha devoção a Brahman através de Saguna Ishvara. Vocês entendem? Porque a devoção é um fenômeno que ocorre em dualidade, né? Aí há quem diga, não, você pode ter devoção para com si mesmo, para si próprio, isso e aquilo, e aí tem margem para muita confusão. O fato é que a devoção requer um objeto de devoção, o fato é que Brahman não é um objeto nem de devoção, nem de experiência, nem de conhecimento, portanto, a devoção requer um agente intermediário, que é o representante de Nirguna Brahman, que nada mais é do que um Istadevata ou Ishvara, o Criador. Você entendeu, Mari? Então, a vantagem é enorme, né? Você tem o seu puja room, você tem o seu Istadevata, você vai caminhando, você vai vendo Ishvara manifesto como os nossos meios ambientes, né?
E na ausência de dualidade, né, você tem a convicção de que a não dualidade é a única realidade, né? E isso só pode ser feito em dualidade, porque se você só realmente, conscientemente mantém esse conhecimento, Aham Brahmasmi, durante o estado de, de vigília, né? Que é no estágio no qual nós experimentamos a dualidade, eu e o mundo, eu, Ishvara e o mundo, né? Então, nesse estado de vigília, né? É o único estado no qual eu posso manter de forma consciente o Aham Brahmasmi, né? Que faz de mim um devoto dual mais refinado, mais elevado. Então, na ausência, né, digamos assim, o Yanni está passando por uma situação muito difícil, tem guerra, tem isso e aquilo, aí ele fala, putz, não tem nem acesso a um templo, porque eles destruíram os templos, né? Então, meu pujarum também, eu tive que fugir de casa e não tenho mais o meu altar, né? E olhar para esse mundo todo violentamente destruído por guerra e ver a beleza de Ishvara se tornou ainda mais difícil. Então, o que que o Yanni faz? Ele fala, na ausência de um representante realmente válido, de um representante realmente, né, conduzente a esta devoção, este amor, esta reverência, eu fecho os olhos e desfruto de Deus em sua real natureza, que é Aham Brahmasmi. Tudo isso é uma sobreposição aparente naquilo que é a única realidade, aquilo que é a realidade do Jiva, de Shwara e de Jagata, né? Que é Nirguna Atma. Eu sou o Brahman sem forma. Quando ele tem necessidades emocionais, então o seu Istadevata é ideal. Por que que o Swami está dizendo isso? Porque neste nível de relacionamento com Deus, com nome, forma e atributo, o devoto ele corre para esse Deus sempre que ele está em dificuldade emocional. Quando ele está sofrendo diversidade, aí ele corre para pedir proteção, segurança, né, favorecimento. Ele oferece diversos sacrifícios, são tapas, são pujas, são práticas espirituais, são rituais. Você precisa desabafar com alguém, é melhor desabafar com Deus do que com seu vizinho, porque seu vizinho vai acabar contando para o outro vizinho. O Swami que nos lembra que no passado recente as famílias eram famílias compostas por muitos membros, né? Tinha às vezes vovó, vovô, às vezes tinha até tio. Eu nasci num apartamento onde tinha o meu avô, a minha avó, a minha mãe e a minha tia com os seus maridos e com os seus filhos, né? Então, um sistema familiar de conjunto, né? Nos dias de hoje, o sistema familiar é marido, mulher e uma criança ou não criança, né? E muito frequentemente os casais se separam, né? Então, naquela época, tinha suas complicações, né? Viver num ambiente tão denso, né? Mas tinha muitas vantagens psicológicas, emocionais, porque tinha sempre alguém para te consolar, né? Tinha sempre um colo vazio para você chorar, ou um ombro para você chorar. Aí o Swami faz uma brincadeira, ele gosta de fazer essas piadinhas com o jogo de palavras, né? Ele falou, nos dias de hoje a gente vive uma família nuclear, é por isso que tem tantas explosões nucleares nos apartamentos de hoje, brigas, né, violentas entre marido e mulher, e o filho ou a filha está lá no meio dizendo, não briguem, não briguem, não briguem. Explosões nucleares em núcleos familiares nucleares. Então, diversas vantagens psicológicas, né, neste relacionamento com o seu Istadevata, porque é melhor você
procurar consolo e apoio em Deus do que com os seus vizinhos e do que com os seus membros da família, né? Mas as famílias, eu estive agora no apartamento lá do meu filho e a esposa do meu filho é do Nordeste. E ela viveu sempre numa família enorme, né? Com muitas pessoas dentro de uma casa única, né? E isso se tornou uma coisa tão confortável para ela, principalmente, né? Um hábito de vida, né? Que ela detesta quando não tem ninguém ficando lá na casa deles. O pessoal lá do Nordeste muito frequentemente vai lá e fica muito tempo. Então, as pessoas sentem mais conforto, os anianes mais sansares sentem mais conforto quando tem essa família, né, com muitos membros, né? E porque viver sozinho, né, o indivíduo se sente menos apoiado, né? Menos segurança, né? Nem sempre a gente pode contar com os vizinhos e raramente os indivíduos se voltam para Deus, os sansares se voltam para Deus. Transferem o apoio, né, nas pessoas, nos vizinhos ou nos familiares, transferem o apoio em Deus, que nem todo mundo compreende este conceito. Ok, então tem um monte de aspecto psicológico em torno dessa família, vocês podem ler depois. Istadevata, deidade pessoal, se torna uma segurança de reserva. A sua segurança principal é com Aham Brahmasmi, mas aqui ele está falando, você tem a segurança no relacionamento com seus familiares, mas tem a segurança com a sua deidade pessoal. Se você não obtiver segurança, conforto e consolo dos seus familiares ou vizinhos, você se volta para Deus. Esse é o conceito aqui. Você vai lá e desabafa diante do seu Istadevata. E os Advaitins não dualistas também podem fazer isso. Ah, eles fazem, mas eles fariam de um modo. Eu não entendi bem essa conotação. Deixa eu ler aqui. Se tudo falha, né? Se o consolo com os amigos, com os vizinhos, com a família fracassa, né? Você pode se voltar para Saguna Ishwara, porque todos os outros, as outras fontes de consolo, de segurança falharam, né? Então eu posso, né, me voltar para Deus e todos os bhaktas assim o fazem. E os advaitins não dualistas também podem fazer isso, muito embora em caso de dificuldade, que é raro, né, um Yanni esteja passando, e pode ocorrer, imagina uma situação na qual o indivíduo encontra a diversidade extrema. Qual é a diversidade mais extrema que existe? A gente pode dizer que é a morte, mas a maioria de nós, né, tememos mais a tortura e o sofrimento do que a morte, né? Imagina você numa situação de tortura, né? Desabou um prédio e você está vivo ainda, né? Debaixo dos destroços de um edifício, na esperança que alguém te salve, né? Então você não tem ninguém para chorar do lado, você corre para Ishwara e diz, pô, Ishwara, que parábola é esse, hein? Mas tudo bem, né? Ou você pode simplesmente, né, se voltar para o Nirguna Atma, a sua real natureza, e compreender, e lembrar, e manter aquela firmeza, né? Irá neutralizar a dor de um parábola tão radical, né? Compreendendo que tudo aquilo é um parábola projetado naquilo que sou eu, a única realidade, Nirguna Brahman, né? Então, o Advaitins, os Yanis, eles se voltariam para o Aham Brahmasmi, muito provavelmente. Srikracharya diz isso em Shivananda Lahari,
ele se derrete emocionalmente como uma pessoa individual, né? Derramando como pessoa individual, porque a devoção permite, a mim, o amor também, né? O amor entre o homem e a mulher, o homem, mulher e mulher, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz nos dias de hoje, né? O amor entre pessoas, ele cria uma sensação de que a pessoa vai se dissolvendo, derretendo, né? O ego vai se derretendo e aquele sentimento de unidade com o outro, né? Ocorre aqui e ali no início, né? Do relacionamento. Então, nessas passagens, Shankaracharya, ele apresenta alguns versos nos quais ele se derrete como uma pessoa individual. Isso é rendição do ego, a rendição da mente aos pés do Senhor. Que Senhor? Saguna Ishvara. Seja ele a deidade pessoal ou seja ele Ishvara em sua forma cósmica. Mas existem momentos em que a nossa personalidade emocional está mais para baixo e a nossa personalidade intelectual está mais dominante. E, portanto, o Yanni começa a fazer perguntas mais racionais a respeito da natureza de Deus, né? Então, no início, o devoto, né, ele tem uma personalidade emocional que foi refinada e purificada através da conversão das emoções humanas, que são todas elas, né, em relação ao prazer de obter, manter, ou a frustração de fracassar, né, no ganho dos meus objetos de desejo. Então, essas emoções humanas foram refinadas através da conversão dessas emoções em devoção, né? Então, a devoção a essa deidade pessoal permite ao indivíduo se voltar emocionalmente para Deus em momentos de dificuldade. Mas existe uma passagem neste processo que não somente a personalidade emocional se desenvolve, mas o intelecto se desenvolve, porque se trata de um organismo integrado e vai desenvolvendo todos os aspectos, principalmente se você passa pelas disciplinas que irá integrar essas diversas funções do corpo sutil, né? Então, chega um momento que você começa, o seu intelecto começa a questionar diversos conceitos religiosos, até mesmo os conceitos védicos religiosos, tá? Então, existe um momento que a sua personalidade intelectual está mais aguçada, mais dominante, e você começa a fazer questões, perguntas lógicas sobre a natureza de Deus e a origem do universo. E por que Deus criou esse mundo, né, tão cruel e deficiente? Aí nós entramos num campo muito problemático e delicado. Quando o intelecto está muito dominante, ele vai começar a ter dúvidas a respeito da sua religiosidade. Por quê? Porque nem tudo pode ser resolvido através da devoção ou da emoção devocional para com Deus Criador. Chega um ponto que o indivíduo diz, mas esse Criador criou mesmo? Aí ele ouve dizer que é uma criação mítica, aparente. Aí ele começa a mergulhar mais fundo nos Upanishads, né? E ele vê que a real natureza desse Deus Criador é Nirguna Brahman. Então, quando nós entramos, né, quando o intelecto se torna mais dominante, o indivíduo encontra questões que não são resolvíveis, que não são resolvíveis, né, através das escrituras da criação, né, todas as teorias. E aí ele só vai se satisfazer intelectualmente através da compreensão do Aham Brahmasmi. Vocês compreendem esse ponto? Você compreendeu, Betânia? Aliás, professor, achei muito interessante, porque quando o intelecto é dominante, a gente está mais focado em Nirguna Brahman, e quando a personalidade é mais emocional, é mais em Saguna. Sim, muito bem colocado. Então, esta realidade absoluta, né, ela é referida aqui e ali como a realidade absoluta é o Deus sem forma, que nada mais é
que o substrato de todas as formas, né? O adhistanan de Mitya, o pano de fundo, o aparato que reflete este mundo Mitya. Quando o intelecto é dominante, temos Nirguna Brahman, né? Firme em nossa mente, depois de ter questionado as escrituras a respeito de Ishvara, Jiva e Jagata, e principalmente as teorias da criação, né? Então, uma vez que o intelecto passou por tudo isso, ele foi se tornando sempre mais refinado até que ele se qualificou para a compreensão do Deus sem atributos, que é o único conhecimento realmente livre de dúvidas, que não dá margem para falácias lógicas intelectuais. Você entende isso, Poliana? Por que não dá margem para falácias lógicas intelectuais? Conhecimento a respeito de Saguna e Ishvara, né, nos conduz, né, a um ponto de que a gente encontra, né, muitas falácias lógicas nas escrituras da criação, né? Gaudapada, né, demonstra tudo nos Karikas associados ao Mandukya, né? Então, por quê? Professor, achei muito interessante essa passagem, porque está falando, né, de uma pessoa que está se derramando, está em conflito, enfim, né? E que em determinado momento, se essa pessoa tem uma personalidade intelectual que é dominante, ela começa a fazer perguntas racionais sobre Deus, etc. E quem está nesse caminho de estudo do Vedanta, as respostas sobre Deus que a gente tem já ameniza o sofrimento. Quem não está, né, talvez com uma personalidade intelectual que é dominante, as perguntas racionais sobre Deus talvez leve a muita indignação com esse Deus punidor, pecador, enfim, porque não está alinhado aos estudos, né? Porque aí quando a gente já sabe qual é a natureza da realidade de Deus, né? Uma mente dominada intelectualmente volta para o conhecimento e se acalma, diferente daquele que não tem. Não sei se faz sentido isso aqui. Ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar traduzir de modo mais claro. Quando você fala que uma mente que começa a questionar a natureza de Deus, é a natureza de Saguna Deus, porque o intelecto humano jamais consegue compreender exatamente, né, a natureza deste Criador, né? A gente tem todos esses ensinamentos, né? O mais refinado e sutil é Deus apresentado como a causa eficiente, a causa inteligente, né? E ou como a manifestação física. Mas quando a gente vai mais fundo nesse relacionamento com Saguna, Deus, nós temos questionamentos, né? E que não são resolvíveis ali. Aí o que pode acontecer, Betânia, é que o indivíduo começa a perder Shraddha nas escrituras do Vedanta. Se o indivíduo ele não estiver preparado para o Yan Yoga final, que é o Shravana Manana, os ensinamentos dos Upanishads, o indivíduo ele pode começar a perder confiança nas escrituras, tá? Então, o indivíduo ele vai simplesmente passando por tudo isso, aí chega um ponto que ele se qualifica para entrar, né, devidamente equipado no Yan Yoga do Vedanta, né? Que é a compreensão de que a natureza de Saguna Ishvara é, em realidade, o Nirguna Atma, que é a minha própria natureza, né? Então, este é o conhecimento, o único conhecimento livre de falácia, é o único conhecimento livre de dúvida, e eu estava perguntando por que que este é dito ser o único conhecimento livre de falácias lógicas. Diga, Poliana. Diga, Poliana. É uma barulheira aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar e vocês vão me entender, né? Mas eu achei que vibrou comigo essa parte, porque por uma situação que eu passei essa semana, inclusive,
sobre o intelecto ser dominante ou a personalidade mais emocional, porque um pouco antes no texto, quando fala do colo também, né? Tem tudo a ver com tudo isso que o texto está falando. Eu passei por uma situação essa semana que eu fiquei muito abalada emocionalmente e eu não conseguia ninguém para me consolar. Não tinha ninguém. Meu marido mandou eu meditar, mandou lembrar das escrituras, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. E aí eu entrei nesse embate entre intelecto e emocional. Então, quando o emocional estava desequilibrado, o que que eu fiz lembrando do Vedanta? Que é isso que fala da gente lembrar do Senhor com atributos, que é a devoção. Então, pegar essa figura essa parte eu não vou conseguir falar, essa dualidade, onde a gente tenha uma parte divina para a gente se devocionar, para acalmar essa parte emocional, mas ao mesmo tempo a minha mente, quando o meu intelecto ficava dominante, eu me questionava também. Eu questionava, nossa, mas por que tem que passar por tudo isso? Nananã. Só que aí, quando esse intelecto está dominante, a gente tem que ir para o outro lado, que é a não dualidade, que é lembrar de Deus sem atributos. Porque aí, quando a gente lembra de Deus sem atributos, a mente também se acalma, não fica mais nessa dualidade. Eu não sei se ficou confuso o que eu quis dizer, e também com os Não, gritos não, aqui, não. depois É diferente do que estava sendo dito antes, porque estava sendo dito antes. O seu é um caso de um parábola muito difícil, né? Então, quando nós nos encontramos diante de um parábola muito difícil, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Corre para o marido. O marido não pode ajudar, né? Corre para os filhos menos ainda podem ajudar, né? Corre para os amigos, aí você corre para Saguna Deus, Saguneshwara, né? Como é que você corre para Saguneshwara? Lembrando desta ordem que foi desenhada inteligentemente e que as adversidades e o sofrimento servem de um propósito de purificação e de reavaliação, a avaliação da minha vida, das minhas condutas, né? Da direção da minha vida e tudo isso. Então, você vai resolvendo esse problema através da compreensão dessa inteligência suprema que jamais comete um erro, de tal modo que você não vai ter dúvida. Ah, não, então Deus não existe. É como o exemplo da minha tia, que eu tenho citado, que ela estudou teologia nos últimos 30 anos e perdeu o marido com 88 anos, ou 84, 85, e ficou indignada com Deus e me confidenciou que a fé dela foi muito abalada, porque perdeu o marido numa idade avançada. Olha que doideira, né? Então, as pessoas, elas vão ter as suas fés em Deus abaladas se este relacionamento for um relacionamento muito imaturo, né? Então, se ele for um relacionamento maduro, fundamentado na compreensão da lei do karma, né? A lei mais fundamental que estrutura a experiência humana, né? Então, isso já dá muito consolo, muito mais do que o consolo que você teria de um amigo ou do marido, né? Uma outra dica para você, quando você estiver numa situação assim, contate o seu guru, o seu professor, porque ele pode lembrar você o modo de você resolver essa perturbação mental, né? Através da compreensão de Saguna Deus. Aí, quando a sua mente está mais refinada, né? O intelecto mais refinado, né? Eu prefiro a palavra refinado do que dominante, porque o intelecto pode estar dominando, mas pode ser um intelecto confuso, né? Quando ele está muito refinado, então este intelecto vai lembrar, isso também passará, na verdade, isso nem está acontecendo, porque se trata de uma situação mítia que ocorre dentro do âmbito de Satya e eu sou Satya, né? Então, dois níveis de você resolver o problema, diversos níveis, né? Você procura o marido, os amigos, o guru, aí você se volta para Deus, lembrando, né? Todos os ensinamentos que estabelecem esse relacionamento entre Jiva, Ishwara e Jagata e suas leis, entre elas a lei da causalidade, a lei do karma, é a mais fundamental, tá? Então, você vai se voltando para esses níveis de compreensão, né? No primeiro nível é consolo de um amigo, do marido, etc., que vai dizer uma coisinha, ah, tudo bem, isso vai passar, né? E no final você pode resolver a sua mente através da compreensão de que tudo isso é parte de uma projeção aparente. Agora, a resolução da mente perturbada no Aham Brahmasmi, ela só é realmente eficaz
quando esse Aham Brahmasmi foi largamente, né, bem estabelecido, já, não, porque senão o indivíduo não tem realmente uma shraddha, uma confiança no Aham Brahmasmi, principalmente em momentos de muita dificuldade. Então, até que esse conhecimento esteja muito bem estabelecido e sempre firme, né? Então, é mais fácil a gente resolver a mente perturbada na compreensão da natureza de Mitya, a natureza de Ishvara e o relacionamento entre Jiva Atma, Ishvara Atma, né? Ishvara e o mundo e as leis de Deus, tá? Então, esse é um outro ponto. Antes nós estávamos falando, não era uma questão de um parábada difícil que perturba a mente, nós estávamos falando de um indivíduo que passa pelo processo de purificação, refinamento, né, emocional, e como o corpo sutil é um organismo integrado, né, o intelecto vai se purificando e se refinando também. Aí aquilo que ele tinha aceito intelectualmente como verdade, e a fé dele estava estabelecida, ele começa a questionar. É por isso que no Vedanta a gente só entra no estudo do, do, do Upanishad e do Mandukya, né? Depois do indivíduo ter feito muitos outros Upanishads, né? Porque ali vai simplesmente dizer, ó, isso foi apresentado antes, porque você estava neste nível de compreensão, agora precisa ser retirado, né? Apavado. Agora a gente retira isso. Na verdade, tudo isso é parte de uma ordem aparente chamada de Mithya, a única realidade, e não existe modo de você ter um conhecimento a respeito de Mithya que seja realmente satisfatório, porque o intelecto humano não consegue ter a compreensão daquilo que somente essa inteligência suprema conhece, entendeu? Todos os aspectos de todas as leis que regem essa ordem aparente. Então, quando o intelecto se desenvolve, ele vai encontrar falácias nas escrituras da criação, tá? Isso independentemente de parábola karma favorável ou desfavorável. Então, naquele nível, aí o intelecto ele já está relativamente ou devidamente preparado para entrar no Shravanam, Mananam e Nididhyasana dos Upanishads, que vai apresentar. Agora que você passou por tudo isso, nós fomos retirando todos esses conceitos que você aceitou no passado, e agora nós vamos entrar no estágio final, no estágio upanishádico, tá? Alguma coisa mais? Portanto, quando o intelecto é refinado, nós nos lembramos constantemente, frequentemente, da natureza do Nirguna Atma, a única realidade, aquilo que jamais pode ser afetado pelas circunstâncias do campo de Mithya, campo dármico. Eu sou esse Nirguna Atma, tudo é somente esse Nirguna Atma, e esta compreensão, ela favorece a minha natureza aparente, como o Mithya Jiva, o Jiva Mithya, né? De tal modo que o Jiva Mithya desenvolve esta equanimidade a respeito das circunstâncias do seu meio ambiente, tá? Uma força. Não é que vai cancelar as possíveis perturbações mentais, mas vai minimizar extremamente, né? Lembrem dos ensinamentos, né? As, as, aqueles desequilíbrios ocorrem sempre mais e mais raramente, a profundidade dos mesmos são sempre mais e mais, os mesmos se tornam mais e mais superficiais e o tempo de recuperação sempre mais rápido, tá? Até que chega um ponto que o indivíduo quase que não se abala com os choques. Isso é parte de um processo de elevação espiritual que, do meu ver, não tem fim, porque não existe 100% purificação do complexo corpo-mente do Jivatma, entendeu? Complexo corpo-mente, porque nós temos um monte de vasanas que vêm do reino animal, são instintos, né? São aquelas reações, né? Que vêm do mundo animal, etc. Mas a gente vai desenvolvendo a nossa divinidade e vai desenvolvendo esse equilíbrio, essa capacidade de recuperação rápida e um estilo de vida no qual as perturbações raramente ocorrem e quando ocorre, ocorre a nível superficial.
Uma outra passagem apresentada aqui por Shankaracharya: cantem e louvem o Senhor do Universo, que é o Senhor da cidade de Benares, Varanasi, que tem um semblante brilhante, que é o primeiro entre aqueles com e sem forma, que é a razão da felicidade neste mundo, que nunca é derrotado, que está além do alcance do raciocínio, que é a alma de todas as serpentes, que tem uma alma que é pura e mista. Ok. Isso aqui parece muito bacana. Eu cheguei ontem aqui, estou ainda me ajustando, eu não tive tempo para ler o texto, mas isso aqui parece ser muito bacana. Ele está cantando, louvando o Senhor do Universo, né? Parece ser Saguna Ishwara, e se manifesta como uma cidade né, muito, como é que se diz? Sagrada, né? Que é Varanasi, né? Que tem muita luz, que é Ishvara manifesto, né, como esta cidade espiritual, digamos assim, que é o primeiro entre aqueles com e sem forma, cuja real natureza é vista como Varanasi, mas a real natureza é o Nirguna Brahman. É a única fonte e razão de toda felicidade neste mundo, a compreensão deste princípio sem forma, que passa pela compreensão do Deus manifesto como Varanasi. Este Deus é um Deus porque entre os deuses existe sempre uma guerra entre os deuses e os demônios, digamos assim, né, os violadores, né, do reino de Deus. Este Deus jamais entra em conflito com os demônios, né, e jamais é sujeito a uma derrota. Esse Deus está além do alcance do raciocínio intelectual humano. Aí ele fala, é a alma de todas as serpentes e que tem uma alma que é pura e mista. Vamos ver o que o Swami, se ele interpreta essa passagem, porque eu não conheço essas referências purânicas aqui. Vamos ver se ele fala. Aqui Shankaracharya fala sobre Saguna, Nirguna, Advityam, único, com e sem atributos. Portanto, use ambos e no nível emocional, Ishtadevata será útil. No nível intelectual, Nirguna Brahman será útil. Então, esse verso aqui, ele abrange ambos, tá? Ele abrange Deus manifesto como Varanasi e Deus manifesto como Nirguna Atman, né? A única fonte de felicidade neste mundo. O que está além do alcance do raciocínio do intelecto humano é a compreensão de Nirguna, de Saguna Brahman e todas as nuances desta inteligência suprema, porque a nossa capacidade intelectual é muito limitada, né? E, ao mesmo tempo, ele se refere como a manifestação de Deus como Varanasi, né? Que é uma cidade na Índia que é considerada uma das mais espirituais. De fato, as pessoas vão lá antes de deixar o corpo, né? Porque elas creem, se você deixar o corpo lá, você deixa o corpo e se transfere numa das locas celestiais. Então, aqui o Swami diz que em todos esses versos de Shankaracharya, ele fala sobre Saguna Nirguna Advityam, né? Único com ou sem atributos, né? Portanto, use ambos. No nível emocional, você permaneça com a sua devoção dualista, né? Para com Istadevata ou com Deus manifesto como seu meio ambiente. No nível puramente refinado e intelectual, você pode simplesmente lembrar de que tudo isso é somente uma projeção aparente, a única realidade é a consciência do observador, do experienciador deste mundo mítya. Portanto, Krishna diz, Mayarpita, aquele cuja personalidade emocional e aquele cujo intelecto racional, intelecto questionador, ambos estão aos pés do Senhor. Diz, é muito bonito isso. Então, a minha personalidade emocional, né? ela se surrender, né? Como é que se diz surrender? Ela é entregue, né? Se Ela se rende. rende, obrigado. Se rende a Saguna Ishwara, entendeu? A minha
né, a compreensão de que não existe criação sem um Criador, e essa criação, evidentemente, ela é construída, desenhada, né, inteligentemente, a gente vê isso através de observações científicas, né? Então, a gente sabe que emocionalmente o indivíduo ele tem esta reverência, amor, gratidão pela oportunidade, né? Desde que ele tenha desenvolvido uma mente mais religiosa, uma mente mais sadia, né? Mais sana, né? Do ponto de vista intelectual, né? O indivíduo ele simplesmente se rende a Nirguna Atma através de Saguna Ishvara, e esse Nirguna Atma é a única realidade, é o mesmo Atma do Jiva, é o mesmo Atma refletido como o Jiva Atma, a consciência refletida, né? Então, ele se rende a ambos, Saguna Ishvara e Nirguna Brahman, mas sempre através de Saguna Ishvara, vendo através de Saguna Ishvara e Nirguna Brahman a única realidade que é o que é a consciência por trás do observador deste mundo mítya, né? Lembrando sempre, é a consciência do observador a única realidade. Quando a gente diz que a única realidade é Brahman, é Chit, é a consciência pura, a consciência universal, a consciência não dual, a gente precisa compreender que é a real natureza da consciência humana, da mente humana. Essa consciência refletida é, por natureza, a consciência não dual, porque existe somente uma consciência. Então, nós nos rendemos a Ishvara e nos rendemos a Nirguna Brahman, nos rendendo a este princípio, consciência não dual original, que se reflete como esta consciência humana. Eu sou grato a Ishvara por ter produzido esses três corpos como aparato refletor no qual a consciência reflete como Aham, e a possibilidade de entrar em contato com esses ensinamentos que revelam que o Aham é Brahman, Aham é a consciência universal não dual. Então, este é o modo de se render em ambos os níveis. Istadevata Bhakti, a devoção ao Deus pessoal, ela é muito desenvolvida nos Puranas, inclusive no Gita. Existem muitos textos que eu desconheço. Eu não vivi no contexto védico, hindu. Ah, então, é uma entrega, uma rendição aos pés do Senhor Saguna Deus, através de todas essas atividades, né? Cantos, pujas, rituais, né? E um exemplo bacana aqui é o Abhedananda, né? Que deixou o corpo, e antes de deixar o corpo, perguntaram a ele se ele voltaria. Ele falou sim, por que não? Mas para quê? Simplesmente para mim continuar cantando o nome do Senhor. Ele era um bhakta autorrealizado, um yani, né? Um Mahatma, do mais alto calibre, que ainda assim, né? Ele amava, né? Cantar, né? Os mantras, né? Em reverência ao Saguna, Deus Criador, né? Entregar. Os deuses são apresentados e o Avatara, Salila. Eu vou ler isso amanhã para ver se eu posso explicar, se eu posso compreender um pouco dessas passagens mais simbólicas, ok? Deixa eu marcar aqui. Então, amanhã nós nos encontramos em Mitya, sempre em Mitya, ah? Sempre em Mitya. Eu estive na casa de um amigo meu lá em São Paulo. Aí eu comentei com ele, almoçando com ele, eu falei assim, cara, mas o Inter de Milão venceu do Barcelona, né? Eu estava falando com entusiasmo sobre a semifinal entre Inter e Barcelona. Ele olhou para mim com um ar de decepção. Ele falou, ô, professor, pô, você é o Iane? Isso é Mítia, cara, isso é Mítia. Aí eu falei, sim, cara, naturalmente que é Mítia, mas a gente pode curtir Mítia. Aí ele olhou para mim assim, mas você sabe que é Mítia? Né?
Naturalmente, né? O autoconhecimento, ou Jnana, nada mais é aquele que compreendeu o que é Sati e o que é Mithya e não faz confusão entre os dois, né? Então amanhã a gente se encontra em Mithya para dar continuidade a essa passagem muito bonita do capítulo 12, né? Que está integrando as diversas formas de devoção, como foram salientadas neste capítulo 12, né? Uma atitude religiosa, devocional para com o Saguna Criador. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.